Então vamos lá. Versículo 24. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amados, olha o que Jesus ensina para nós. Que esses falsos profetas, eles vão enganar muitos porque vai fazer milagres e prodígios, vai fazer cura, igual Jesus fez. Mas Vanessa, como isso? Amados, tem algo também na Bíblia muito esclarecedor que deixa bem claro que até aqueles que cometem idolatrias, que adoram deuses, você acredita que essas pessoas, elas jejuam, elas oram lá para os deuses deles, passa dias consagrando a vida deles a esses demônios ou a outras entidades, e é por isso que elas são bem-sucedidas? E na Bíblia ensina para nós que nós não devemos ficar em cima do muro. Se você acha que é de Deus, segue-o. Se você acha que é outra coisa, segue-o. Você entendeu? Se você acredita em Deus, começa a jejuar, orar, fazer algo na sua vida para chamar a atenção para Deus. Porque os satanistas e as outras entidades que as pessoas seguem, elas estão nos cultos dela, com jejum, oração, fazendo sempre algo para chamar a atenção. Porque existe o bem, o mal, o bem, o mal, o bem, o mal. Existe. Céu, inferno. Aonde haverá paz e aonde haverá choro e ranger de dente. Existe. Se você não acredita, não paga para ver não. É melhor você, por via das dúvidas, fazer o bem sobre essa terra. Não queira conhecer o inferno. Então, vamos continuar. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Porque Deus, Jesus, está ensinando. Versículo 25. Eis que eu vô-lo tenho predito. Olha só. Versículo 25. Eis que eu vô-lo tenho predito. Jesus, ele deixa bem claro. Eis que eu, Jesus, que está dizendo para vocês. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, Jesus está ensinando para você que assim será a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Olha o relâmpago. Assim será a vinda do Filho do Homem. Certo? Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão as águias. Os urubus. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Amados, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Então nós sabemos que mesmo naquele momento da aflição, quando tudo isso acontecer, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Então, para quem tem uma lanterna, por alguns dias vai servir. Depois eu acho que um fósforo e as velas, né, vão ajudar um pouco. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Tremendo, né? Porque quem criou tudo isso foi Deus. Deus diz em Gênesis capítulo 2 que ele criou o seu exército. E isso tudo inclui o céu, a terra, a lua, as estrelas, o sol. Deu ordem ao mar, a lua, as estrelas, o sol. Tudo é de Deus. E se isso tudo se abalar quando vier, ele fala para que o servo de Deus esteja preparados até o fim. Versículo 30. E outra coisa, é uma chance também para aqueles recém-convertidos ou aqueles que ainda não se converteram, em acreditar em Deus até o fim, mesmo que chegue nesse tempo para acreditar. Porque eu vim por amor ou vim pela dor. Então talvez chegue na tribulação e descubra Deus, e aí consegue ainda a salvação. Assim a gente tem esperança, né? De salvar muitos, né? O bom seria salvar todos, mas não vai ter jeito. Então pelo menos alguns, os mais necessitados. Versículo 30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Oh, glória! Versículo 31. Olha só, o bom de saber, nesse versículo 30, que vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e verão o Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Só da gente saber que a gente pode ver Jesus, pensa, é maravilhoso. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Que maravilha! E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu vou contar agora um fato aqui interessante, porque aqui Jesus ele envia esse anjo tocando trombeta, né? Aí eu estava conversando aqui com uma amiga aqui, e a gente conversando sobre isso, né? E ela falou, Vanessa, olha que fato interessante, né? O cara chegou e falou, pastor, é verdade que eu não posso roubar? O pastor, pode. Todo lugar que eu vou, pastor, as pessoas falam que eu não posso nada. Isso é chato. E aí eles chegam pro pastor e falam, pastor, eu posso roubar? Pode. Pastor, eu posso cobiçar as coisas que não é minha? Pode. Pastor, eu posso fazer ruindade? Claro que você pode. Pastor, então o que eu não posso? Ouvir o som da última trombeta. Tremendo. Lembrei disso agora porque, olha só, o versículo 31, diz assim, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, amados, faça sempre tudo certinho. Porque já pensou? A gente fazer tudo que é errado, o que a gente não vai poder ouvir o som da última trombeta. Porque aí sim, o som da última trombeta, como Jesus confirma aqui, Jesus ele está enviando com o som da última trombeta, recolhendo todos os escolhidos. Então, aqueles que cometeram o erro o tempo todo, nesse momento do som da última trombeta, é o momento de que acabou para aqueles que não se converteram a tempo. Então, ele não poderá ouvir o som da última trombeta antes de se converter, né? Então, é algo para se pensar, não é verdade? Versículo 32. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que estáis próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo a portas. As portas. Amados, muitas das vezes a gente olha, né? O verão está chegando, é tempo de calor, é tempo de frio, a gente distingue o tempo. Então Jesus ele deixa bem claro que é para que nós, conhecedor da palavra, estudiosos da palavra e da mensagem do Senhor, que guardamos em nosso coração tudo que aprendemos, obtivemos conhecimento, que nós estejamos preparados para quando identificar os sinais, ficarem atentos a fazer exatamente tudo que Jesus está ensinando aqui no livro da verdade da vida. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Jesus que ensina aqui para nós, pois é Jesus que está ensinando os apóstolos e todos daquela época, né? Então, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha só. Nós estamos em uma geração. Geração. A humanidade vive uma geração. Olha só quantas gerações do tempo de Jesus para cá. Então, nós temos que ficar atentos. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Preste bastante atenção. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Versículo 37. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que ele cita Noé? Porque no tempo de Noé, vocês lembram? Enquanto estava fazendo a arca, ele falava sobre o dilúvio que virá, para as pessoas se converterem, para as pessoas ir com ele. Então, e como foi nos dias de Noé, para convencer aquele povo de um Deus poderoso, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quantos profetas estão sobre a terra falando para as pessoas se converterem? Falando para as pessoas ter misericórdia uma da outra, ter amor próprio e amar aos próximos, para conseguir amar Deus.
Quantas pessoas estão lutando para salvar a família e levar a família a conhecer Deus, para que o pecado fuja deles? Quantas? Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, de convencer aquele povo que precisava fazer a arca por causa do dilúvio? Mas foi difícil. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quantos profetas estão tentando convencer as pessoas que Jesus virá e que é preciso o arrependimento dos pecados, o batismo, o jejum, consagrar a própria vida a Deus. Tá difícil, tá? Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. E estando, então, 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Ah, Vanessa, mas por quê? Vai levar um e deixar o outro? Porque um vai ter que sempre contar testemunho, né? Versículo 41. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiais, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Nós não sabemos que horas virá Deus. Que horas não sabemos. Versículo 42 marca na sua Bíblia. Porque nós temos que vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora em que virá o Senhor. Versículo 43. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que viria à noite o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar em sua casa. Então pensa bem. Considera isso. Considera isso que Jesus está ensinando. Que se o pai de família soubesse o dia e a hora que o ladrão entraria na sua casa, ele vigiaria e não deixaria entrar, Senhor. Mas nós sabemos que Jesus virá. E se a gente sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, a gente ia se preparar para esse dia. Mas nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a semana que vem, daqui 1 ano, daqui 1000 anos, a gente não sabe. Daqui 100 anos, a gente não sabe. Então vamos nos preparar hoje, agora, porque nós não sabemos o dia que vem, então vamos estar preparados para esse dia, certo? Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha só. Vou só esclarecer esses dois aqui no versículo 45 e 46, porque Deus ele precisa daquele servo fiel. Aquele servo fiel que faz de tudo para agradar a Deus. Ele cuida da família, ele guia a família para os conceitos de Deus, para as coisas que agradam ao Senhor, ensina os filhos, a família e assim por diante. Aquele servo fiel que está fazendo o que agrada a Deus, quando ele voltar, esse sim será muito abençoado por Deus. Então, esse versículo 46 diz, com certeza, bem-aventurados aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como? Sendo fiel, prudente a Deus. As coisas que agradam a Deus. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda a vir. Olha só, é um mau servo aquele que fica, ai, meu Senhor tarda a vir. Ele será um mau servo. Tenso. Aquele que fica impondo para Deus o que Deus deve fazer. Tem que ser, seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Aceita isso que é melhor do que ficar, ai, Senhor, não vem agora. Ai, Senhor, tem que ser isso que eu quero e tal. Não. Diz a Deus o que você quer, mas fala, Deus, que seja feita a sua vontade. Acalma o seu coração verdadeiramente, que ele vai sentir isso. Então, acalma o seu coração dizendo para Deus, Deus, eu quero isso, mas eu prefiro a sua vontade. Seja feita a sua vontade, não a minha. Que Deus vai falar, opa, peraí. Ele vai cumprir aqui, ó. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, é isso aí. Deixa Deus agir. Versículo 49. E começar a espancar os seus servos, e a comer e a beber com os ébrios. Pensa, além do servo mau dizer que, Deus não vai vir agora e começar a espancar o seu servo e começar a fazer maldade. Ele não virá agora, vai dar tempo de eu me converter depois, eu vou fazer todas as maldades agora e depois é só se converter. Ai de você, servo mau. Deus conhece todos os seus planos e não é assim que acontece. Deus, ele julga lá dentro todos os seus planos. Se não converter verdadeiramente de corpo e alma, Deus, ele está sabendo de todos os projetos malignos e benignos.
Versículo 49. E começaram a espancar os seus servos e a comer e a beber com os ébrios. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Bem, eu vou esclarecer, marca na sua Bíblia se você quiser, vou esclarecer desse versículo 48 ao 51. Esse versículo 48 ao 51, ele fala do servo mau, que fala assim: Jesus não vai voltar agora, então eu vou fazer tudo que não presta. Eu vou espancar o meu próximo, eu vou me embebedar, porque Jesus não vai chegar agora. Mas aí, Deus, olhando essa mentalidade, ele chega antes do prazo, e o que acontece? E virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera. Por quê? Porque muitas pessoas estão cometendo erros agora, achando que só no fim do mundo que ele vai morrer, e não é. Jesus e Deus, Jesus nos ensina tudo que Deus mandou. E se essas pessoas que acham que tem tempo para fazer ruindade, lembre-se daquele ditado: quando vem, ou vem por amor, ou vem pela dor. Se a pessoa fizer muita maldade, Deus vai colocar ele numa estreita, que ele vai ou aprender, ou vai se despertar que tudo aquilo que ele fazia era algo ruim, porque Deus ele falou que ele vai julgar cada um conforme os seus atos, as suas obras. E se Deus viria para a sua vida daqui 100 anos, ele pode vir com 10 anos para colocar você no lugar. Então, é isso que ele quer dizer aqui entre esse versículo 48 ao 51. Jesus ele virá num dia que essa pessoa não está esperando e ele acha que tem tempo para fazer maldade, mas ele não vai ter tempo suficiente para terminar a maldade dele, porque Jesus virá antes e colocará ele como os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Então, se desperta, se desperta, se desperta agora, em nome de Jesus. Larga toda a maldade, a prevaricação, tudo que não provém do Senhor, seja honesto, digno. E Deus te abençoará, porque você não sabe o dia nem a hora que Jesus virá para você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 horas, pode ser até 10 anos. Você não sabe. Então, hoje, conserta o seu interior diante de Deus. Examina-se a si mesmo. Se arrependa. Se batiza. Jejum. Pede a Deus para que tire de você todos os seus temores e que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Fica essa dica. Jesus nos ensina hoje. Mateus capítulo 24. Tremendo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te ilumina e Ele testifica cada palavra que aqui esteja. Não tema, não vos assustei com o que virá. Apenas saiba que Deus é Deus e fique firme até o fim. Este é o recado de hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.